Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Tenório. Eu recebi um convite do professor Landolfo Andrade para fazer um vídeo tratando um pouco da minha trajetória de estudos e também um pouco do método que eu utilizei no estudo do direito coletivo, certo? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite vindo do professor Landolfo Andrade, que é uma pessoa que eu nutro profunda admiração, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista pessoal, pois apesar de ser um nome consagrado no direito coletivo, se mostra uma pessoa humilde, acessível, que responde de forma pronta. Então, o meu agradecimento e reitero a minha profunda admiração pelo professor Landolfo Andrade, tá? Falando um pouco da minha trajetória de estudos, eu iniciei os estudos em agosto de 2015, estudei cerca de 2 anos para concursos públicos e obtive algumas aprovações nos concursos do MP de Minas Gerais para promotor, no MP do Paraná e para delegado de polícia no estado de Pernambuco. Tá? E basicamente o método que eu utilizei foi aliar alguns elementos que eu julgo essenciais no estudo para concurso, que são o estudo de lei seca, de doutrina, de julgados e questões, sem falar das revisões também. Então, para mim, o candidato, na minha opinião, o candidato para ter uma preparação completa que englobe o conhecimento necessário para todas as fases de um concurso completo, como para promotor, quanto para juiz, quanto para defensor, delegado, procurador, advocacia pública, esses elementos têm que estar presentes na rotina, uma vez que, na minha visão, você fatiar o estudo por fases pode ser prejudicial. Por exemplo, o candidato que estuda voltado para a prova objetiva somente por questões e lei seca. Imagine que ele consiga aprovação para uma segunda fase e ele tem 30 dias para estudar o conteúdo doutrinário. Será que ele vai ter tempo? Então, na minha opinião, o estudo ele deve ser global, com todos esses elementos, pensando a longo prazo, pensando em todas as fases do concurso público, certo? Em relação à matéria de direito coletivo, eu optei, durante meus estudos, por estudar por obras, por livros, sejam as sinopses da Juspodium, bem como alguns manuais, tá? Então, especificamente na área do direito coletivo, na teoria geral do direito coletivo, eu optei pelo livro do professor Landolfo Andrade, em coautoria com o professor Kleber Masson, porque é uma obra jurídica, na minha opinião, completa e totalmente adequada para concursos públicos, porque além de apresentar uma informação rica acerca das bases teóricas do direito coletivo, ela traz uma estruturação da informação que é adequada e facilita muito estudos para concurso. É muito difícil você estudar por algumas obras que são consagradas, que têm informações ricas de doutrinadores consagrados, sem que se tenha uma estruturação que facilite a captação da informação, no sentido de você identificar quais são as teses existentes acerca de um determinado ponto, qual é a tese que prevalece, qual é a tese que prevalece dentro do STF, do STJ. E o livro do professor Landolfo Andrade, ele tem esse cuidado de trazer uma linguagem adequada para o estudo de concurso público. Foi por essa razão que eu adotei. Não tive a oportunidade de adotar o volume 2, também do professor Landolfo Andrade, que engloba a parte material do direito coletivo, porque no momento que foi lançado o volume 2, eu já tinha sido aprovado. Mas se fosse hoje, com certeza eu adotaria, deixando bem claro aqui que eu não tenho nenhuma ligação, não recebo nada para indicar as obras. Eu basicamente indico pela qualidade dessas duas obras que eu constatei, a primeira durante os meus estudos e a segunda depois de ser aprovado. Tanto é que eu as indico de forma gratuita, justamente pela qualidade, reforçando, em meu Instagram, onde eu trato de aspectos ligados ao estudo para concurso público, certo? Então a mensagem é essa.
Eu desejo uma boa sorte para todo mundo que estuda para concurso público, falar que a persistência, o trabalho duro, a regularidade, elas juntas nos levam a patamares bem altos. Então, se você hoje está estudando para concurso público, eu peço que você persista, que você se cerque de pessoas que têm os mesmos objetivos, se cerque de obras que são consagradas, que vão facilitar a sua vida, como a obra do professor Landolfo Andrade. Então, um grande abraço, mais uma vez agradecendo o convite, e estou à disposição no meu Instagram, Pedro Tenório 1989, para quem quiser conversar. Valeu, abraço.